Então, bom dia, gente. Nós vamos corrigir a atividade 6, que trata sobre as séries não uniformes de pagamento, no caso, o VPL e a ATI, né? Que também são consideradas séries para cálculo de investimento de longo prazo, ou para análise de investimento de longo prazo. A primeira questão diz o seguinte: a transportadora Rápido, como o Vento, pensa em comprar um novo caminhão no valor de R$ 70.000. Os fluxos de caixa decorrentes do investimento estão apresentados na tabela seguinte. Sabendo que o custo da capital da empresa é igual a 12% ao ano, estime o VPL e a TI. Aí vamos aqui, a gente vai calcular pela fórmula, né, do VPL. Então, a gente vai colocar o investimento inicial, né, no caso 70 mil. Aí aperta G, aliás, CHS, né? Coloco negativo. CHS, G, depois CFO, CF0, sei lá. Aí depois coloco o primeiro ano, no caso 50 mil. Aí G, CFJ, 40 mil. G, CFJ, 30 mil. G, CFJ. Aí, depois de colocado, a gente vai colocar a taxa, que é 12%, então 12i. Aí a gente vai apertar F, NPV, ele vai dar o valor do VPL. E depois a gente vai apertar a tecla F, IRR, ele vai dar o valor da TI. E vamos lá fazer os cálculos. R$ 70.000, CHS, G, CFO. Aí 50 mil, G, CFJ. 40 mil, G, CFJ. 30 mil, G, CFJ. 12i, F, NPV. O valor do VPL dá igual a R$ 27.884,02. E a TI é só a gente, do jeito que está aqui, a gente aperta F e RR. Ele vai dar um valor de 36,37% ao ano. Como a TI ele é maior do que o valor, né, que ele colocou aí a taxa mínima, né, de atratividade, que é 12%, no caso esse investimento é totalmente viável, né? E aí, vocês conseguiram chegar a esse resultado? Sim? Sim, né? Vamos para a segunda. Um banco concede a uma empresa um empréstimo de 600 mil para ser pago em 3 prestações vencíveis em 1, 2 e 3 meses com os valores de 200 mil, 300 mil e 400 mil, respectivamente. Qual a taxa de juros desse empréstimo? Nesse caso aqui, ele quer que você calcule a TI, né? Que é nada mais do que a taxa de juros, e a gente vai calcular como se a gente estivesse fazendo realmente, né, o cálculo da TI. Só que a gente não vai colocar a taxa, a gente vai perguntar a taxa. Então, no caso aqui, vai ficar 600 mil, que seria o valor, né, o CFJ. Então, a gente vai colocar 600 mil, CHS, G, CFO. Aí, agora a gente vai colocar os valores, né, dos meses. 200 mil, G, CFJ.
300.000, GCFJ. 400.000, GCFJ. E pergunta qual é a taxa. No caso, aperta F e RR. 600.000, CHS, GCFO. 200.000, GCFJ. 300.000, GCFJ. 400.000, GCFJ. F e RR. Então dá uma taxa de 20,61%. Então dá 20,61% ao mês, já que as prestações são mensais, né? Conseguiram chegar a esse valor? Deu certo? Vamos para a terceira. Um equipamento é vendido à vista por 1.300.000. Ixi, acho que é 1.300.000. Botou um zero aqui. Ou então, a tal quantia pode ser financiada a 300.000 de entrada, mais 3 parcelas de 400.000 cada uma. Qual a taxa de juros desse financiamento? Primeiro, a gente tem que calcular o valor a ser financiado, né? Porque ele tem uma entrada. Então, primeiro a gente tem que calcular o PV daqui. No caso, quem é o PV? Vai ser os 1.300.000 menos os 300.000 de entrada. Então, vai ser 1.300.000 menos o valor da entrada, que é os 300.000. Então, aqui vai dar 1 milhão, né? Esse vai ser o valor do financiamento. 1 milhão, né? Pronto. Aí, é do mesmo jeito da outra, no caso. 1 milhão, CHS, GCFO. E aí, 3 parcelas de 400. Como vai repetir, a gente pode usar aquele negócio do NJ, né? Do NJ. Então, a gente coloca os 400, né? 400.000. GCFJ. E esses 400.000, eles se repetem 3 vezes, né? 3 vezes. Então, aperta 3 GNJ e depois pergunta F e RR. Vamos ver se dá certo. 1.000, 1 milhão, CHS, GCFO. 400.000, GCFJ, 3 GNJ, F e RR. Dá 9,70. Deu isso? 9,70. % ao mês. Deu certo, né? 9,70.
A quarta. Uma pessoa aplicou R$ 500.000 e recebeu 200 mil após um mês, 250 mil após 2 meses e 300 mil após 3 meses. Qual a taxa interna de retorno? Do mesmo jeito. 500 mil CHS, CFO, 200 mil CFJ, 250 mil CFJ, 300 mil CFJ, FIRR. R$ 500.000 CHS, GCFO, 200 mil GCFJ, 250 mil GCFJ e 300 mil GCFJ, depois FIRR. Vai dar 21,65. Ao mês. Conseguiram chegar? Nessa quinta, ele pede para que você crie 2 programas da HP, sendo que em um programa você vai utilizar funções aritméticas e no outro você vai utilizar as teclas das funções financeiras. Aí você deve escrever o passo a passo da sequência, né, de sequência lógica para a programação do programa. E um exemplo de como ele poderia ser utilizado no contexto de uma empresa. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram fazer, quais foram os programas que vocês criaram. Essa questão eu queria que vocês me dissessem quais foram os programas que vocês utilizaram. Quem poderia aí me ditar aí um programa aí que vocês fizeram? Quem fez a atividade? E aí? Oi? Terra para Marte, vocês estão aí? Cadê? Quem é que pode aí? Ninguém? Vamos lá, deixa de vergonha. Bora lá, quem é que pode? Vocês não estão com atividade, é? É isso? Cadê? Vamos lá. Gente, vamos lá. Gente, oi, vocês estão aí? Terra para Júpiter, oi, cadê vocês? Momento de sessão espírita, vocês estão aí? Tem alguém aí? Cadê vocês? Gente, caiu minha internet, foi? Ou vocês ainda estão aí? Ninguém fez essa questão. Eu não acredito não que vocês não fizeram não. Alguém fez essa questão? Eu não acredito não que vocês não conseguiram. Mas rapaz, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos dizer que você queira calcular o lucro de um produto. Um lucro de um produto. A função lucro, né? Função lucro. O que é a função lucro? É você pegar o preço, né? O preço, vezes a quantidade, depois subtrair com o custo, né? O custo daquele produto, vezes a quantidade.
Então, aqui a gente tem o preço, a gente tem três variáveis aqui, ó. Tem o preço, tem a quantidade e tem o custo. Vamos fazer aqui um programinha para a gente colocar o preço, a quantidade, o preço, o custo, a quantidade, e ele já dá o lucro já dá o lucro já total, né? Então vamos aqui. Como é que a gente pode fazer esse programa? O ruim que eu vou depois eu tenho que programar o da taxa, mas enfim, depois eu faço. Como é que a gente faria? A primeira coisa a fazer é você fazer isso na HP, você colocar a sequência lógica que você faria um caso exato. Por exemplo, vamos dizer que o preço fosse, vamos dizer, você vende brigadeiro. Você vende brigadeiro por R$ 2, aí você vendeu 10 brigadeiros, seria a quantidade, e o custo de cada brigadeiro seria R$ 1, por exemplo. Aí ficaria assim, ó, 2 vezes 10 menos 1 vezes 10, né? No caso aqui daria 10, né? O resultado. Mas como é que faria essa conta na HP? Primeiro você escreve a sequência lógica, né? Então, eu vou fazer esse programa utilizando... Não, mas tem que utilizar como é um pouquinho mais complexo, a gente vai ter que utilizar as funções financeiras. Vamos lá, mas como é que a gente faria isso? A gente colocaria o 2, né? 2, enter. Enter. Depois o 10. Aí depois o botão de vezes. Depois 1, enter. Depois o 10. Depois o botão de vezes. Depois x mais ou menos y. E depois o botão de menos. Vamos ver se a gente consegue chegar utilizando essa sequência. Vamos ver se a gente consegue na resposta 10. 2, enter. Peraí. 2, enter. 10 vezes 1, enter. 10 vezes x mais ou menos y menos. Pronto. Não precisa dessa tecla não. É só o menos mesmo. Vou fazer aqui de novo. Pera aí. 2, enter, 10 vezes, aí 1, enter, 10 vezes e menos. Aí ele pega 20 menos 10. Pronto, deu 10. E como é que a gente faria, isso na HP? Então, a gente colocaria o RCL, a gente vai colocar o preço como se fosse o FV, o custo como se fosse o PV e o Q como se fosse a quantidade, como se fosse o N. Então, a gente vai colocar RCL, FV, RCL-FV, né, que seria esse. Aí, Enter. Aí, agora o 10. O 10 é a quantidade. RCL. O RCL, ele serve para chamar a tecla. Então, chamo o número que está no FV, que seria o preço. Aí, depois dá Enter. Chamo o número que está na quantidade. O 10 é a quantidade, então a gente vai chamar o N. Depois, vezes. Agora, RCL chama agora o número do custo, né? Que seria o PV. Então, RCL PV. Depois, vezes. Depois, menos. Então, vamos lá.
Ó, aí antes disso daqui, a gente tem que apertar F barra S, antes disso aqui, R barra S, aliás, F, R barra S, depois F clear, né? F clear, P, R, G, N. Ó, vou limpar, né? Ó, fprogme, aí depois F, esse nome aqui, ó, que é o PRGN, que é o FPRGN. Pronto, limpei, né? Programa limpado. Que isso quer dizer que aquele programa que eu tinha antes qualquer programa que tenha na HP antes, ele vai apagar. Inclusive aquele programa da taxa equivalente. Depois eu vou ter que fazer de novo. Mas, enfim, a alimentação da HP, o ruim dela é isso, que ela só aceita um programa por vez. Aí vamos lá, ó. RCL, FV, aí Enter, aí RCLN, aí vezes, RCL PV, aí falta aqui o custo. Peraí. Tá errado isso aqui, peraí, viu? Peraí, eu estou multiplicando o preço vezes a quantidade, né? Multipliquei. Falta colocar aqui o último. Ó, eu coloquei o custo, né? Aí Enter, peraí, aqui é Enter, Enter. Aí depois RCL, PV, né? Aliás, RCLN, que é a quantidade. Aí depois vezes, depois menos. Agora vai dar certo. Deixa eu apagar, né? FPR, né? Aí fprogme para limpar. Aí vamos lá. RCL FV, Enter, RCLN vezes RCL PV, Enter, RCLN, aí vezes, depois o botão de menos. E depois fecha o programa. Aí a gente vai inserir, né? Agora, como usar o programa? A gente vai inserir os dados. O preço, a gente vai colocar no FV. O custo, a gente vai colocar no PV. E a quantidade, a gente vai colocar no M. E aperta R/S. Ele já calcula e dá o valor do lucro. Aí aqui fica muito bom, porque você não precisa fazer... aí você já tem a função lucro para qualquer programa, para qualquer produto que você tiver, você sabendo o preço o preço dele e o preço do custo e uma quantidade, você já automaticamente já calcula o lucro. Por exemplo, um produto que custa R$15, FV, né? R$15. E ele tem um custo de 7. E você vendeu, sei lá, 100 unidades desse produto. 100 unidades. Qual foi o lucro? 800. Ele já calcula. Você coloca o preço, o custo e a quantidade, ele já vai calcular. Então, esse daqui é um programa para o cálculo. Não tem essa ação, então. Cálculo do lucro de uma empresa, de produtos. Aí, como usar, né? Aqui a sequência lógica eu já coloquei, que é como programar. Vocês viram como é bem simples? Vocês colocam a fórmula
E aí vocês fazem um passo a passo de como vocês fariam esse cálculo na calculadora, né? Para usar aquelas funções de FV financeira, em vez de eu colocar os números, você chama as teclas. Chama a tecla FV, chama a tecla que você quer usar para inserir o número. É bem simples. O difícil é você fazer o primeiro, ó, que é você faz a sequência lógica para um e para um vai servir para todos. Aí como usar o programa? Vou colocar assim, ó, como usar o programa. Você coloca o preço, o valor o preço do produto, né? Insere o preço do produto. Depois a tecla FV. Insere o custo do produto, depois a tecla PV. Insere a quantidade vendida. N, depois a tecla N. E por último, aperta a tecla R/S. Aí ele vai calcular o lucro, né? Calcula o lucro. Aí, por exemplo, outro programa que a gente poderia colocar, o cálculo de comissão de venda. Comissão de venda de uma funcionária. Vamos dizer que para cada venda ela ganha um valor fixo mais para cada venda o salário de uma vendedora, o cálculo de um salário da vendedora, segundo o programa. O primeiro eu já fiz, né, que foi utilizando as teclas financeiras. Agora a gente vai fazer um só com as teclas aritméticas. Aí a gente vai colocar só o valor, né? E ele já vai calcular o salário. O segundo programa a gente vai calcular o salário de uma vendedora. Vamos dizer que o salário fixo da vendedora seja de R$900. Isso aqui é o fixo. Mas o que ela vender, né? O que ela vender, ela tem 5%. 5% sobre o que ela vender. Né? Então, o valor que ela vender, ela tem 5%. 5%. Então, o salário dessa funcionária vai ser o fixo que ela tem, que é R$900, mais uma porcentagem que ela tem de 5% pelo valor total das vendas no mês. Né? No caso, total das vendas do mês. Vou colocar assim, total das vendas do mês. Aí vamos lá. Como é que a gente faria isso na HP? Vamos dizer que essa funcionária vendeu 30 mil no mês. 30 mil no mês. Então, seria... Como é que a gente faria na HP? A gente colocaria 30 mil. Aí, Enter, né? Enter. Depois 5. A tecla porcentagem. Aí já vai calcular. Aí depois já a gente aperta os 900 do fixo e depois soma. Vamos ver se dá certo isso aqui. 30 mil. Ó, primeiro você
calcula para ver se o que a sequência que você fez dá certo. Então, 30.000, Enter, 5, a tecla de porcento. Calculou aqui os 1.500. Aí, os 900 mais. Então, aqui já dá o salário dele, que é os 2.400. Então, funcionou. Ficou aqui os 30.000, mas esses 30.000 aqui não nos interessa. Então, o salário dela daquele mês, se ela vender 30.000, vai ser os 400. Então, no programa, a gente vai para programar. Aperta F, R/S, né? Depois, F-Programa. Aí, você vai colocar o valor, né? O valor, Enter. Então, Enter. Aí, 5. Tecla de porcento. Depois, 900 e mais. Do mesmo jeito, só que em vez de eu colocar os 30.000, eu vou deixar em branco, porque a calculadora já vai entender que o valor que eu colocar, quando eu apertar o R/S, ele já vai fazer a soma, que vai ser exatamente o valor das vendas. Então, vamos lá. Vou limpar aqui a calculadora. Vocês lembram que tinha dado 2.400, né? Depois a gente vai testar. Aí, vamos lá. F, R/S, F Programming. Aí, Enter, né? Enter. 5. Porcentagem. 900 e mais. Aí fecha o programa. F, R/S. Tem que apertar F, R/S depois, viu? Porque senão... Cadê o outro também? Tem que apertar. Aqui no final, aperta F, R/S. Para fechar o programa depois. Pronto. Aí aqui é bem simples. Para usar, é só apertar o valor das vendas. No caso, 30.000 aqui. Que ela vendeu 30.000. 30.000. Aperta R/S. E já vai calcular e já vai dar os 2.400. Ah, a funcionária só vendeu 10.000 naquele mês. 10.000. 10.000, R/S. O salário dela só vai ser 1.400. Ah, mas ela só vendeu 5.000. 5.000, R/S. O salário dela só vai ser 1.150. Ah, mas ela só vendeu R$ 1.000. R$ 1.000, R/S. O salário dela só vai ser 9.500. E aí? Interessante? É difícil de fazer? É difícil de fazer? E aí, é difícil? Quero que vocês me digam. É ou não é? E aí, vocês estão aí ainda? Gente, como usar? Digita o valor das vendas, depois aperta a tecla R/S. Pronto. E aí, achar difícil programar? Hein? E os meninos de informática que fazem isso no computador? É só uma programaçãozinha básica na HP. Imagine eles que fazem isso no computador. Eu paguei uma cadeira de loja de programação no curso de matemática. Ave Maria. Pior disciplina. Até hoje eu não aprendi direito. Até hoje eu não sei. E aí, gente, vocês gostaram de aprender sobre HP? Deu